Há uma coisa que acontece todos os domingos em milhões de igrejas ao redor do mundo. Um pastor abre a Bíblia, lê um versículo e, a partir desse versículo, explica como o universo funciona, explica a origem da vida, explica a natureza da consciência, explica o que acontece depois da morte, explica por que existe o sofrimento, explica a estrutura da realidade, e ninguém na congregação levanta a mão para perguntar: mas este livro foi escrito para responder a essas perguntas. Ninguém pergunta, porque a pergunta em si já seria uma blasfêmia. Mas no século XVII, um homem perguntou, e a resposta que encontrou foi tão perigosa que quase lhe custou mais do que a excomunhão que já tinha sofrido. Quase lhe custou a vida. Esse homem era Baruch de Spinoza, e o que ele descobriu sobre a Bíblia é algo que a maioria das instituições religiosas prefere que nunca saibas. Spinoza já era um fantasma quando publicou o Tractatus Teológico-Políticos. Em 1768, tinha sido excomungado da sinagoga portuguesa de Amsterdã, 14 anos antes, aos 23 anos, com uma violência verbal que ainda hoje impressiona quem lê o documento original. Maldito de dia, maldito de noite. Que ninguém me dirija a palavra, que ninguém permaneça sob o mesmo teto. A comunidade sefardita, judeus cujos antepassados tinham fugido da Inquisição Ibérica, muitos deles cristãos novos, que viveram gerações a esconder a sua fé debaixo de rituais católicos impostos pela violência, tinha-o apagado da existência. E Spinoza aceitou, sem protesto, sem súplica, sem drama. Saiu em silêncio, como quem já sabia que o exílio era inevitável. Mudou-se para quartos modestos, primeiro nos arredores de Amsterdã, depois para Rijnsburg, depois para Voorburg, finalmente para A Haia, onde viveria o resto da sua vida curta, num quarto alugado na casa de um pintor. Ganhava o sustento a polir lentes para telescópios e microscópios, os instrumentos que estavam a abrir os olhos da ciência holandesa para mundos que a Bíblia nunca mencionou. E foi nessa solidão produtiva, nessa pobreza voluntária, nessa liberdade comprada ao preço de tudo que já tinha tido, que escreveu o livro mais perigoso do século XVII. O Tractatus não era um livro contra Deus. Essa é a primeira coisa que precisa de ser dita, porque é a primeira coisa que quase toda a gente entende mal. Spinoza não era um ateu a disfarçar-se de filósofo. Não queria destruir a fé, não queria ridicularizar os crentes. Queria algo ao mesmo tempo mais sutil e mais devastador. Queria separar dois domínios que tinham vivido fundidos durante milênios: a filosofia e a teologia, a razão e a revelação, o pensamento e a obediência. E essa separação, tão simples na sua formulação, tão radical nas suas consequências, era o verdadeiro coração do livro. A tese central, desenvolvida com especial clareza nos capítulos 14 e 15 do Tractatus, pode ser resumida numa frase: a Bíblia não ensina filosofia, não ensina verdades sobre a natureza da realidade, não explica como o universo funciona, não descreve as leis da física, não oferece uma teoria do conhecimento. A Bíblia ensina uma coisa, e uma coisa apenas: obediência e piedade. E é nisso que reside a sua grandeza e o seu limite. Mas Spinoza percebeu algo ainda mais perturbador do que a simples separação entre dois domínios. Percebeu por que essa separação nunca tinha sido feita antes. E a razão não era intelectual, era política. Durante séculos, durante mais de 1000 anos de história europeia, a fusão entre teologia e filosofia não tinha sido um acidente. Tinha sido uma estratégia de poder. Quando a Igreja se apropriou da filosofia grega, quando Tomás de Aquino fundiu Aristóteles com a doutrina cristã, quando os teólogos medievais transformaram questões filosóficas em questões de fé, não estavam a procurar a verdade, estavam a expandir o seu território, estavam a anexar o pensamento, porque se a Bíblia responde não apenas a questões morais,
mas também há questões sobre a natureza do mundo. Então, qualquer pessoa que investigue a natureza do mundo por conta própria está potencialmente a contradizer a Bíblia. E contradizer a Bíblia é heresia. E heresia é punível com excomunhão, com prisão, com fogueira. A fusão entre filosofia e teologia não era uma busca de harmonia, era um sistema de controle intelectual e funcionou magnificamente durante séculos. Funcionou tão bem que a maioria das pessoas nem sequer percebia que estava a ser controlada. E é aqui que tudo se torna genuinamente perigoso, porque Spinoza não se limitou a fazer esta observação num tom acadêmico, escondido numa nota de rodapé. Fez dela a base de um argumento político explosivo. Se a Bíblia não fala de filosofia, se o seu domínio é exclusivamente a obediência moral e a piedade prática, então os teólogos não têm autoridade para censurar filósofos, não têm legitimidade para proibir investigações científicas, não têm direito de queimar livros que contradizem o Gênesis, não têm fundamento para silenciar quem propõe uma cosmologia diferente da bíblica. Porque o filósofo e o teólogo estão a falar de coisas diferentes, operam em domínios separados, e misturar esses domínios exigir que a filosofia se submeta à teologia, ou que a teologia se defenda com argumentos filosóficos. Não protege nenhum dos dois, corrompe ambos. A teologia perde a sua pureza moral quando tenta ser ciência. A filosofia perde a sua liberdade quando tenta ser doutrina. E o resultado dessa mistura não é síntese, é confusão. Confusão deliberada, mantida por quem beneficia dela. Mas havia uma contradição que quase ninguém tinha percebido e que dava ao argumento de Spinoza uma força que ia muito para além da teoria. Essa contradição era histórica, concreta, verificável. Não era uma opinião filosófica, era um fato textual. E era esta: os próprios autores bíblicos não concordavam entre si. Spinoza foi um dos primeiros pensadores na história do pensamento ocidental a ler a Bíblia como se lê qualquer outro texto antigo, com atenção ao contexto, às contradições internas, às camadas históricas de composição, às marcas linguísticas que denunciam diferentes épocas de escrita. E o que encontrou não foi um livro, foi uma biblioteca, uma coleção de textos escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, separadas às vezes por séculos, com intenções diferentes, para audiências diferentes, em circunstâncias políticas e culturais completamente distintas. Moisés não escreveu o Pentateuco inteiro. Essa era uma atribuição tradicional, aceite sem questão durante milênios, que não resistia a uma leitura atenta. Como podia Moisés ter escrito o relato da sua própria morte no Deuteronômio? Como podia ter usado expressões e construções gramaticais que só surgiram no hebraico séculos depois da sua época? Os livros históricos contradiziam-se em datas, números, genealogias, nomes de lugares. Os profetas divergiam entre si sobre a natureza de Deus, sobre o destino de Israel, sobre o significado da justiça, sobre as exigências da lei. Isaías falava de um Deus universal e misericordioso. Ezequiel falava de um Deus ciumento e ritualista. O livro de Job punha na boca de um homem justo o questionamento radical do sofrimento inocente e nunca oferecia uma resposta satisfatória, apenas o silêncio esmagador de um Deus que responde com perguntas em vez de respostas. E essas contradições que a tradição teológica sempre tentou harmonizar com interpretações cada vez mais forçadas, cada vez mais engenhosas, cada vez mais distantes do texto, não eram defeitos, não eram erros de copista. Eram a prova de que o texto nunca pretendeu ser um sistema filosófico coerente. Era um conjunto de documentos humanos escritos por homens falíveis em circunstâncias históricas específicas, com o objetivo prático de ensinar um povo a viver de determinada maneira. A Bíblia era legislação moral vestida de narrativa.
não era metafísica, e tratá-la como metafísica era, ao mesmo tempo, uma injustiça contra o texto e uma ameaça contra a razão. E essa descoberta mudava tudo, porque se a Bíblia é um documento humano, produzido por autores humanos, em contextos humanos, para fins humanos, então deve ser lida com os mesmos instrumentos com que se lê qualquer documento humano, com filologia, com análise histórica, com atenção à língua original, com sensibilidade ao contexto cultural, e não com a reverência paralisante que impede qualquer pergunta incômoda. Spinoza estava, sem saber que o nome existiria um dia, a inventar a hermenêutica bíblica moderna, a crítica textual, o método histórico crítico, que séculos depois se tornaria a ferramenta padrão de qualquer estudo sério das Escrituras. Mas no seu tempo, essa abordagem não era acadêmica, era criminosa, porque tratar a Bíblia como um texto humano significava negar a sua origem divina direta. E negar a origem divina da Bíblia significava negar a autoridade de quem a usava como fundamento do seu poder. Mas Spinoza percebeu algo que ia ainda mais fundo do que a crítica textual. Percebeu que o problema não era apenas a Bíblia. O problema era o que fazemos com a Bíblia. O problema era a tentação permanente, quase irresistível, de usar textos sagrados para responder a perguntas que esses textos nunca pretenderam abordar. Quando alguém abre o Gênesis para refutar a teoria da evolução, está a fazer exatamente isso. Está a exigir de um texto que foi escrito para ensinar obediência a Deus, que funcione como um tratado de biologia. Quando alguém cita o Levítico para legislar sobre a vida privada de pessoas no século XXI, está a exigir de um código de pureza ritual escrito para uma comunidade tribal do Bronze Tárdio que funcione como constituição universal. E quando alguém usa os Salmos para explicar a natureza da consciência ou o funcionamento do cérebro, está a pedir a um poema que faça o trabalho de um laboratório. Spinoza viu isso com uma clareza que dói e formulou com uma analogia que nunca mais saiu da história da filosofia. Exigir da Bíblia coerência filosófica é tão absurdo quanto exigir de um tratado de geometria instrução moral. Euclides não te ensina a ser bom. A Bíblia não te ensina como funciona a gravidade. Cada domínio tem o seu objeto. Cada linguagem tem o seu alcance. E misturá-los não enriquece nenhum dos dois. Empobrece ambos. E aqui é preciso entender o contexto em que esta ideia explodia, porque sem esse contexto, a coragem de Spinoza parece abstracta, parece acadêmica. Não era. A Europa do século XVII não era um espaço de debate civilizado, onde intelectuais trocavam argumentos em conferências e depois iam jantar juntos. Era um campo de batalha, onde as armas eram reais e onde pensar a coisa errada podia significar a morte. Giordano Bruno tinha sido queimado vivo em Roma no ano de 1601, no campo de Fiore. Depois de 8 anos de prisão e de um julgamento inquisitorial que lhe ofereceu uma última oportunidade de se retratar, Bruno recusou e queimaram-no, não por ter roubado, não por ter matado, por ter defendido, entre outras coisas, a pluralidade dos mundos, a infinitude do universo e a ideia de que as estrelas eram sóis, com planetas à sua volta, ideias filosóficas e cosmológicas que a Igreja considerou heréticas porque contradiziam a leitura literal da Bíblia. Bruno morreu porque usou a razão para investigar questões que a teologia reclamava como suas. Morreu exatamente pelo crime que Spinoza, 70 anos depois, tentaria tornar impossível de cometer. Galileu, por sua vez, tinha sido forçado a abjurar, em 1873, a negar publicamente, de joelhos, diante de um tribunal eclesiástico, o que sabia ser verdade, porque a sua astronomia heliocêntrica contradizia o que os teólogos liam no livro de Josué, onde Deus ordena ao sol que pare
o que implica que o Sol se move à volta da Terra. A Bíblia contra o telescópio, a revelação contra a observação. E a Bíblia venceu. Pelo menos temporariamente, Galileu passou os últimos anos da sua vida em prisão domiciliária, cego e humilhado, pagando o preço de ter confundido o seu domínio com o domínio dos teólogos, ou melhor, de os teólogos terem invadido seu domínio e o terem punido por estar em casa. Spinoza conhecia estas histórias. Conhecia-as em detalhe e via nelas exatamente o que a sua tese do Tractatus diagnosticava: a catástrofe intelectual que acontece quando se permite que a teologia governe a filosofia. Bruno não precisava de ter morrido. Galileu não precisava de ter sido silenciado. Se a separação entre os dois domínios tivesse sido respeitada, se os teólogos tivessem ficado no seu território e os filósofos no seu, nenhuma dessas tragédias teria acontecido. Mas a fusão era demasiado útil para quem detinha o poder. E por isso, continuava, em toda a Europa, a Inquisição funcionava como um tribunal permanente de censura intelectual, com poder de vida e morte sobre qualquer pessoa que ousasse pensar fora dos limites autorizados pela teologia. E nos Países Baixos, apesar da tolerância relativa que atraía comerciantes e refugiados de toda a Europa, a pressão era constante e real. Os calvinistas holandeses controlavam a vida política e vigiavam atentamente qualquer publicação que pudesse ameaçar a ordem religiosa estabelecida. A tolerância holandesa tinha limites muito claros, e Spinoza sabia exatamente onde esses limites estavam. Sabia que publicar o Tractatus era colocar um alvo nas costas. Sabia que cada página daquele livro era um acto de desobediência contra um sistema que já tinha destruído homens muito mais poderosos do que ele. Por isso, publicou-o anonimamente, sem o seu nome na capa, com uma editora e uma cidade falsas indicadas na página de rosto, Hamburgo, quando na verdade fora impresso em Amsterdã por Jean Juertz, um editor corajoso que já tinha publicado outros textos perigosos. Tomou precauções, calculou riscos, mas as precauções não foram suficientes, e essa descoberta teria consequências imediatas e brutais. O livro foi publicado em 1770. Em poucos meses, a reação foi violenta. Os calvinistas holandeses denunciaram-no como blasfemo, ateu, subversivo. Teólogos de todas as confissões, protestantes, católicos, judeus, uniram-se numa rara unanimidade para condenar a obra. Em 1774, o Tractatus foi oficialmente proibido pelos estados da Holanda, juntamente com outros textos considerados perigosos. O livro entrou na lista de obras proibidas, mas proibir um livro nunca matou uma ideia. E a ideia de Spinoza, a separação radical entre filosofia e teologia, era demasiado poderosa para ser contida por um decreto. Espalhou-se subterraneamente, em cópias manuscritas, em edições clandestinas, com títulos falsos, em conversas sussurradas entre pensadores que sabiam que estavam a manusear material perigoso. O Tractatus tornou-se o livro proibido mais lido da Europa, e cada leitor que o abria recebia a mesma mensagem silenciosa e libertadora: a Bíblia não é a tua dona intelectual. Podes pensar, tens permissão para pensar. Mas Spinoza percebeu algo ainda mais perturbador do que a simples ilegitimidade da censura teológica. Percebeu que a fusão entre filosofia e teologia não prejudicava apenas a filosofia, prejudicava também a teologia, prejudicava a própria fé. E este é talvez o aspecto mais paradoxal e mais brilhante da sua argumentação, porque transforma Spinoza, o excomungado, o herege, o maldito, num aliado involuntário da fé genuína, porque quando se força a Bíblia a funcionar como tratado científico, expõe-se a Bíblia a falhas que ela nunca deveria ter que enfrentar. Quando um crente é ensinado desde criança
que o Gênesis descreve literalmente a criação do mundo em 6 dias de 24 horas, que a Terra tem 6.000 anos, que todos os animais foram criados na sua forma atual, que o dilúvio cobriu realmente toda a superfície do planeta. E depois, esse crente cresce, estuda e descobre que a geologia mostra milhões de anos de sedimentação, que a biologia mostra milhões de espécies extintas e transformadas, que a cosmologia mostra um universo de 14.000 milhões de anos em expansão. O que acontece? A fé entra em crise, não porque a fé seja fraca, não porque o crente seja estúpido, mas porque lhe pediram para fazer algo que a fé não foi concebida para fazer. Pediram-lhe que fosse ciência. Pediram-lhe que competisse com telescópios e microscópios e aceleradores de partículas. E quando falhou como ciência, como inevitavelmente tinha que falhar, porque nunca foi ciência, arrastou consigo a dimensão moral e espiritual, que era o seu verdadeiro domínio. O crente que perde a fé porque o Gênesis não resiste à geologia, não perdeu realmente a fé, perdeu uma ilusão sobre o que a fé deveria ser. E essa ilusão foi-lhe imposta por teólogos que séculos antes decidiram que a Bíblia tinha que ser tudo: ciência, história, filosofia, moral, quando na verdade era apenas uma coisa. E essa coisa era suficiente. Spinoza via isso com uma lucidez que, paradoxalmente, o tornava mais protetor da fé do que muitos dos teólogos que o condenaram, porque a sua proposta não era destruir a Bíblia, era libertá-la da obrigação impossível de ser aquilo que nunca foi, deixar que a Bíblia fosse o que realmente é, um texto de instrução moral, de consolo humano, de orientação prática para uma vida piedosa, sem lhe exigir que também fosse astronomia, geologia, biologia e física quântica. Se os teólogos tivessem ouvido Spinoza no século XVII, milhões de pessoas no século XXI não teriam perdido a fé por razões erradas, não teriam sido forçadas a escolher entre Darwin e Deus, entre o telescópio e o Gênesis, entre a razão e a revelação, porque essa escolha, segundo Spinoza, é falsa. É uma escolha que só existe porque alguém, há muitos séculos, decidiu que 2 territórios que deviam ser separados tinham que ser um só. E o preço dessa fusão forçada continua a ser pago todos os dias. E é aqui que a influência de Spinoza se torna inescapável, porque a separação que ele propôs no século XVII não ficou no século XVII, atravessou a história como uma fissura que nunca mais se fechou. Quando a ciência moderna se constituiu como disciplina autônoma, quando a física se separou da metafísica, quando a biologia se libertou da teologia natural, quando a geologia deixou de pedir autorização ao Gênesis, estava a realizar, muitas vezes sem saber, o programa que Spinoza tinha delineado. A liberdade acadêmica que hoje consideramos óbvia, o direito de investigar qualquer fenômeno natural sem ter que verificar se os resultados contradizem algum versículo, é filha direta dessa separação. Hegel reconheceu, disse que toda a filosofia moderna começa com Spinoza, que não se pode pensar seriamente sem primeiro ter passado por ele. Nietzsche admirou nele a coragem de pensar sem concessões, de não se ajoelhar diante de nenhuma autoridade que não fosse a da razão. E Albert Einstein, quando quis explicar a sua posição sobre a relação entre ciência e religião, usou uma fórmula que ecoa diretamente o Tractatus. A ciência sem religião é coxa, a religião sem ciência é cega. Domínios diferentes, linguagens diferentes, alcances diferentes. Exatamente como Spinoza tinha dito, sozinho, num quarto em raia, enquanto polia lentes e tossia pó de vidro. Mas existe um detalhe nesta história que quase nunca é mencionado e que dá a tudo um peso humano difícil de suportar. Spinoza escreveu o Tractatus não como um exercício abstracto, escreveu-o como um ato de defesa da liberdade de pensar,
defesa da liberdade de investigar, defesa do direito de cada ser humano usar a sua razão sem ter que pedir autorização a um sacerdote, a um rabino, a um imã ou a qualquer outra figura que se arrogue o direito de controlar o pensamento alheio em nome de um texto que nem sequer compreende corretamente. Spinoza conhecia o preço dessa defesa. Conhecia-o no corpo. Tinha sido excomungado, tinha perdido a família, a comunidade, o sustento, o nome. Vivia de pouco, comia pouco. A doença pulmonar causada pelo pó de vidro avançava ano após ano, roubando-lhe a respiração com a mesma lentidão implacável com que as suas ideias roubavam o sono aos teólogos. E mesmo assim escreveu, mesmo assim publicou, mesmo assim arriscou, porque acreditava com uma convicção que não precisava de recompensa celestial para se manter firme, que a verdade importa, que a liberdade de pensar não é um luxo de intelectuais ociosos, é a condição básica da dignidade humana e que qualquer sistema religioso, político, social que exija dos seus membros que deixem de pensar para poderem pertencer não merece a lealdade de ninguém. E essa ideia, essa defesa feroz e silenciosa da liberdade intelectual, teria consequências que Spinoza não viveu para ver. Morreu a 21 de fevereiro de 1777, aos 44 anos, no seu quarto em Haia. O Tractatus já estava proibido. A Ética, a sua obra-prima filosófica, ainda esperava na gaveta e seria publicada póstumamente pelos amigos que tiveram a coragem de a levar até um editor antes que alguém a pudesse destruir. Mas as ideias não morrem com os corpos que as pensaram. A separação entre filosofia e teologia que Spinoza propôs tornou-se, lentamente, ao longo de séculos de resistência e de luta, a base da liberdade intelectual do mundo moderno. Cada laboratório que investiga sem pedir permissão a Roma é herdeiro de Spinoza. Cada universidade onde se debate livremente sem medo de excomunhão é herdeira de Spinoza. Cada pessoa que abre um livro de ciência sem sentir culpa está a usufruir de uma liberdade que custou a um homem solitário tudo o que tinha. O neurocientista Antônio Damasio, no seu ao encontro de Spinoza, reconheceu essa dívida. A ciência contemporânea, a neurociência, a biologia evolutiva, a cosmologia existe na forma em que existe porque alguém, no século XVII, teve a coragem de dizer: a Bíblia não é um manual de ciências e os teólogos não são os guardiões do conhecimento. E aqui resta a pergunta que Spinoza nos deixou, a pergunta que atravessa o Tractatus como um fio invisível que liga cada capítulo. A maior ameaça ao conhecimento humano não é a ignorância. A ignorância pode ser curada com a educação. A maior ameaça é algo muito mais insidioso, muito mais resistente, muito mais difícil de combater. É usar textos sagrados para responder a perguntas que eles nunca pretenderam abordar. É pedir à Bíblia que seja laboratório. É pedir ao Corão que seja telescópio. É pedir à Torá que seja microscópio. E cada vez que isso acontece, cada vez que um sermão substitui uma investigação, cada vez que um versículo encerra um debate, cada vez que a fé é usada como argumento contra a evidência, Spinoza perde, a razão perde, a humanidade perde. E a própria fé perde também, porque foi forçada a carregar um peso que nunca lhe pertenceu. Spinoza sabia disso. Escreveu-o com lentes de vidro nos pulmões e com a certeza silenciosa de quem não precisa que Deus lhe agradeça, porque Deus, para Spinoza, não agradece, não pune, não censura, não proíbe livros. Deus é a natureza inteira, e a natureza não tem opiniões sobre o que lês. A pergunta é se tu tens coragem de ler sem pedir autorização, porque foi para isso, exatamente para isso, que Spinoza sacrificou tudo o que tinha.